A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 8 de junho de 2026. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, na pessoa do Adamati, cumprimentar também a diretoria da FEA, aqui presente também, cumprimentar as demais pessoas que estão conosco, servidores da casa, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo através do canal do YouTube, e no decorrer da sessão vamos então aqui trazendo muitas informações nesta noite. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa que nos acompanha, todas as pessoas já cumprimentadas aqui e todos os que não foram cumprimentados, também sintam-se todos com o nosso boa noite. E todos os que nos acompanham em suas residências também. Protocolo 0381 de 2026, Protocolos Gerais Externos, número 59 de 2026. REC Parking, informando que por problema de saúde não poderemos estar presente ao compromisso agendado para o dia 8 de junho de 2026 na Câmara de Vereadores. Protocolo 0387 de 2026, Protocolos Gerais Externos, número 60 de 2026, vereadora Fernanda Correa, ofício número 53 de 2026, solicitando de reserva da sala de reuniões para o dia 9 do corrente, às 16h30, para tratar de assuntos relacionados às atividades e ações da Frente Parlamentar em Defesa da Família. Protocolo 0388 de 2026, Protocolos Gerais Externos, número 61 de 2026, Corsã, referente ao projeto de lei do Legislativo número 9 de 2026. Protocolo 0390 de 2026, Protocolos Gerais Externos, número 62 de 2026, Poder Executivo, ofício número 374 de 2026, resposta ao pedido de informação número 16 de 2026. Protocolo 0391 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 63 de 2026, Poder Executivo, ofício número 375 de 2026, resposta ao pedido de informação número 17 de 2026. Protocolo 0392 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 64 de 2026, Poder Executivo, ofício número 376 de 2026, resposta ao pedido de informação número 18 de 2026. Protocolo 0393 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 65 de 2026, Poder Executivo,
Ofício número 377 de 2026, resposta ao pedido de informação número 19 de 2026. Protocolo 0394 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 66 de 2026, Poder Executivo. Ofício número 378 de 2026, resposta ao pedido de informação número 20 de 2026. Protocolo 0395 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 67 de 2026, Poder Executivo. Ofício número 079 de 2026, resposta ao requerimento número 027 de 2026. Protocolo 0396 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 68 de 2026, Poder Executivo. Ofício número 381 de 2026, encaminhando ao PL do Executivo número 15 de 2026, que altera a Lei Municipal número 2139 de 30/8 de 1994. Protocolo 0398 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 69 de 2026, Executivo Municipal, resposta ao requerimento de providência 27. Protocolo 0399 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 70 de 2026, Prefeitura Municipal, resposta ao pedido de informação número 16 de 2026. Protocolo 0400 de 2026, Protocolos Gerais Externos, número 71 de 2026, Corsan. Ofício número 364 de 2026, resposta ao requerimento número 28 de 2026. Protocolo 0401 de 2026, Protocolos Gerais Externos, número 72 de 2026. Resposta ao pedido de informação número 17 de 2026. Protocolo 0402 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 73 de 2026, Poder Executivo. Resposta ao pedido de informação 18 de 2026. Protocolo 0403 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 74 de 2026, Poder Executivo. Resposta ao pedido de informação 19 de 2026. Protocolo 0404 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 75 de 2026, Poder Executivo. Resposta ao pedido de informação 20 de 2026. Indicação número 009 de 2026, Caleb Coelho, inclui no calendário oficial do município a Semana Municipal do Corretor de Imóveis. Indicação número 010 de 2026, Darlan de Jesus, implantação do programa Guardiões da Vida, vinculado à Guarda Municipal de Farroupilha. Pedido de providência número 106 de 2026, Juliano Luiz Banguarten, manutenção das ruas Florentino Perotoni e Olavo Cavalcante, bairro América. Pedido de providência número 107, Juliano Luiz Banguarten, reposição de areia na praça infantil do bairro América. Por hoje, presidente, era isso. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Clemente Valandro. E passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Quero cumprimentar também o Renato, tem chegado aí também, o Césio Verona Júnior, né, que está aí, o Verona também. Todos vocês sejam bem recebidos nesta noite. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna, vereadora Glaci Silvestrin, pelo tempo de até 15 minutos. Boa noite, presidente.
colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha nessa noite, a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Quero cumprimentar em especial as entidades aqui presentes, a FEA, né, e o pessoal que também representa a construção civil. Quero cumprimentar o meu esposo, Fernando Silvestrin, ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o Benáquio, que se faz presente sempre aqui na casa também, aos servidores da casa e à imprensa aqui presente com a TV Serra e Rádio Miri. Hoje eu ocupo essa tribuna para me manifestar o meu apoio às entidades representativas de Farroupilha, que vem há meses chamando atenção para as dificuldades enfrentadas nos processos ligados ao planejamento urbano, ao licenciamento e ao desenvolvimento de empreendimentos em nosso município. Recebi manifestações do Núcleo Imobiliário, da FEA, da SIX de Farroupilha, além de ouvir loteadores, engenheiros, arquitetos, técnicos, empresários e empreendedores que atuam diretamente na construção do desenvolvimento econômico da nossa cidade. São entidades sérias, organizadas e compostas por pessoas que investem, geram empregos, produzem riqueza e acreditam no potencial de Farroupilha. Quando essas entidades se unem para apresentar preocupações e sugestões, não estamos falando de uma reclamação isolada. Estamos diante de um alerta importante que merece ser ouvido com atenção e tratado com muita responsabilidade. E os relatos apontam para problemas que vêm se repetindo ao longo do tempo, que é a demora na tramitação dos processos, a falta de previsibilidade, da insegurança jurídica, de divergências de interpretações entre os setores, exigências que muitas vezes mudam durante o análise. Dificuldades que acabam impactando diretamente quem deseja investir, construir, empreender e gerar oportunidades em nosso município. Nas reuniões que tive com representantes das entidades, os engenheiros, arquitetos, loteadores e empreendedores, ouvi situações que se repetem com frequência e que merecem a nossa atenção. Ouvimos profissionais relatarem que muitas vezes protocolam um processo, cumprem todas as exigências solicitadas e depois de meses aguardando, recebem novas exigências, que poderiam ter sido apontadas desde o início. Ouvi relatos de empreendedores que investiram suas economias, adquiriram áreas, contrataram projetos e assumiram compromissos financeiros, mas que não conseguem ter uma previsão clara de quando esses processos serão concluídos. Também ouvi profissionais dizendo que, em alguns casos, processos muito semelhantes acabam recebendo entendimentos diferentes, gerando insegurança e dificultando o planejamento de quem deseja investir e trabalhar dentro da legalidade. Ouvi relatos também de obras que poderiam estar acontecendo neste momento, gerando empregos e movimentando a nossa economia, mas que permanecem aguardando análise e definições. E talvez o que mais tenha me chamado a atenção foi ouvir várias pessoas com a mesma preocupação, a sensação de que a burocracia está cada vez maior e que muitas vezes falta sensibilidade para compreender que atrás de cada processo existem pessoas. E isso vai desmotivando. Porque quando um processo fica parado, não é apenas documento que fica sobre uma mesa. É uma obra que não começa, é um emprego que deixa de ser gerado, é uma família que continua esperando por sua moradia, que por muitas vezes as pessoas estão lá pagando o seu aluguel, né, sonhando com sua casa própria, e aí muitas vezes atrasando tudo, né, esse processo acaba atrasando também quem quer ter sua casa própria.
é um investimento também que deixa de acontecer no município e é uma oportunidade que a cidade perde. Eu vi um relato que resume muito bem esse sentimento. Um profissional me disse, bem assim: vereadora, nós não estamos pedindo privilégio, nós não queremos saber quais são as regras, cumprir aquilo que é exigido e ter uma previsão de quando recebemos essa resposta. Outra manifestação que eu ouvi foi: nós queremos cumprir a lei, queremos fazer tudo da forma correta, mas precisamos de mais clareza, mais diálogo e mais agilidade nos processos. E acredito que esse pedido é legítimo. Ninguém está pedindo tratamento diferenciado. Ninguém está pedindo que a legislação seja desrespeitada. O que está sendo pedido é eficiência, previsibilidade, segurança jurídica e respeito com quem investe, gera empregos e acredito no potencial de Farroupilha. Além disso, algo me chamou muita atenção em praticamente todas as conversas. Foi a preocupação com o excesso da burocracia, que muitas vezes, com a falta de sensibilidade diante das consequências e que a demora dos processos causa na vida das pessoas. Sabemos que a legislação deve ser respeitada. Sabemos que os servidores devem cumprir normas e procedimentos. Ninguém está aqui pedindo privilégios. Ninguém está aqui pedindo facilidades fora da lei. O que está sendo pedido é eficiência, clareza, previsibilidade e respeito com quem busca cumprir todas as exigências legais. Porque, novamente devo dizer, atrás de cada processo existe muito mais do que documentos e protocolos. Existem famílias aguardando e realizando a realização de um sonho da sua casa própria. Existem trabalhadores que dependem do andamento das obras para garantir o sustento de suas famílias. Existem empresas aguardando ampliações para contratar mais funcionários. Existem investimentos importantes que poderiam estar movimentando a economia local. Quando um projeto atrasa, não é apenas o empreendedor que sofre as consequências. A cidade deixa de crescer no ritmo que poderia, empregos deixam de ser gerados, investimentos permanecem parados, recursos deixam de circular na economia local. Empreendimentos que poderiam estar concluídos e contribuindo para a arrecadação municipal permanecem aguardando definições administrativas. O prejuízo não é apenas de quem investe, é também da comunidade. É da família que espera a moradia. É do trabalhador que depende da obra. E aqui devo citar o pedreiro. O pedreiro, se não for liberado, o pedreiro não pode ter o trabalho de construir. Aí ali tem o eletricista, ali tem o encanador. É uma corrente, né? Quando para alguma coisa, para tudo. É o comércio que deixa de vender, é o material de construção que deixa de vender, é os corretores das imobiliárias que deixam de concluir a sua venda. É o município que deixa de arrecadar. Por isso é fundamental que haja sensibilidade para compreender que estamos tratando de projetos, investimentos, empregos e sonhos que impactam diretamente na vida das pessoas e no desenvolvimento de Farroupilha. Diante desse cenário, entendi que não bastava apenas ouvir as reivindicações. Era necessário agir. Por isso e por essa razão, na semana passada ainda foi protocolado um pedido de informação ao Poder Executivo para que esta Câmara obtenha dados concretos sobre a situação enfrentada pelo setor. E pelo que eu vi hoje, chegou vários pedidos de informação e as respostas sobre os pedidos que foram solicitados. Isso eu vou compartilhar com todos os setores assim que eu conseguir ter isso em mãos. Solicitei informações sobre a estrutura disponível para análise dos processos, a quantidade de servidores envolvidos, o número de processos em tramitação, os prazos médios de análise e outros dados que permitem compreender a real dimensão da situação.
Assim que as respostas forem recebidas, elas serão compartilhadas com as entidades e com a comunidade, para que possamos discutir soluções com base nesses fatos. Transparência e responsabilidade. Acredito que o debate público deve ser construído sobre informações concretas. Se existe falta de pessoal, precisamos saber. Se existem gargalos administrativos, precisamos identificá-los. Se existem procedimentos que podem ser modernizados e aperfeiçoados, precisamos discutir alternativas. O que não podemos aceitar é que um tema tão importante para o desenvolvimento de Farroupilha permaneça sem respostas. Esta manifestação não busca criar conflitos entre instituições, não busca também apontar culpados, busca defender o interesse coletivo da nossa cidade. Defender quem investe, quem produz e quem está gerando empregos é também defender as famílias que dependem dessas oportunidades. Por isso, deixo aqui registrado o meu reconhecimento às entidades que tiveram a iniciativa de apresentar suas preocupações de forma técnica, responsável e respeitosa. Reconheço também todos os profissionais, empresários, engenheiros, arquitetos, loteadores e cidadãos que dedicaram seu tempo para apresentar sugestões e contribuir com o debate sobre o futuro de Farroupilha. Reafirmo aqui o meu compromisso de acompanhar esse tema de perto. Não encerrarei minha atuação com esse pedido de informações. Pelo contrário, este é apenas o primeiro passo de um trabalho de fiscalização, diálogo e busca por soluções concretas. Meu gabinete continuará de portas abertas para ouvi-los e ouvir as entidades, os profissionais e também a comunidade. Farroupilha precisa ser uma cidade que estimula quem deseja empreender, valoriza quem trabalha e ofereça respostas compatíveis com o seu potencial e o seu crescimento. Uma cidade que combine planejamento, responsabilidade, segurança jurídica, eficiência administrativa e, acima de tudo, sensibilidade para compreender que por trás de cada processo existem pessoas. Uma cidade que saiba ouvir quem produz, quem gera emprego e quem acredita no futuro do nosso município. Porque uma cidade que valoriza quem investe, quem produz e quem gera oportunidades, é uma cidade que constrói um desenvolvimento para todos. Esse é o meu compromisso e o compromisso que eu assumo nesta tribuna. E eu encerro dizendo que possamos juntos encontrar alternativas, soluções concretas com essa situação. E que a gente possa sair só das reuniões, e achar soluções concretas para que a gente possa solucionar esses diversos problemas que está causando dentro do nosso município. Era isso, senhor presidente. Sendo uma parte, o vereador Juliano Mongarten. Uma parte, o vereador Juliano Balgarten. Obrigado pela parte, parabéns pelo tema e pela exposição, de forma bem sucinta e objetiva. Eu recebi aqui, nós vamos fazer pedido de informação, nós vamos olhar também no portal da transparência e vou sugerir aqui para o Observatório Social, sendo redundante, observar a questão das horas extras. Tem um Instagram aqui, Povo de Olho Farroupilhas. Me marcaram ontem uma publicação e o valor de janeiro a maio das horas extras é estarrecedor. Por exemplo, geólogo de 20 horas semanais, por exemplo, de janeiro a maio, 22 mil em hora extra. Arquiteto urbanista, 18 mil. Topógrafo, arquiteto urbanista, repete. Muitos são vinculados à Secretaria do Urbanismo. Não fecha as coisas. Se tem tanta hora extra, será que está andando as coisas? O que será que são essas horas extras? Fica uma interrogação. Obrigado. Obrigado pelas contribuições. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin, pela sua manifestação. Convido
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna, e fará o uso da tribuna o vereador Argídio Schmitz. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras, vereadores. Boa noite ao Benáquio, que é nosso companheiro, escudeiro aí todas as noites. Fernando Silvestrin, ex-presidente dessa casa, vereador, ex-secretário. Gobato da FEA, Cristiane Girelli, nossa secretária. Sempre secretária, né, Cristiane? David Argenta, Verona, pai e filho, TV Serra, Edemar da empresa 3KS, meu ex-colega de Grendene, né, Edemar? Assessores e demais pessoas presentes. Hoje de manhã, como rotina do governo municipal, estivemos no bairro industrial entregando uma praça, uma verba do deputado Elvino Bongás, 175 mil, mais uma contrapartida de 75 mil reais do município. Está sendo feita também a Avenida das Indústrias, com a retirada dos paralelepípedos para serem usados em outras 10 ruas do bairro industrial. E a capa asfáltica já está em andamento, naquele programa PIA. Feito também uma cobertura central no Colégio Wilson Molina, Colégio Teotônio Vilela, ali do bairro, e mais a reforma do refeitório. Então, toda semana o governo dá início a uma obra ou entrega uma obra. E queria dar os parabéns também a Glaci pelo assunto levantado. Eu vi hoje de manhã o David na rádio, falou bem, necessário. Nós, vereadores, recebemos muitas demandas externas, né, de pessoas que querem construir e a coisa não está andando. Então, algo tem que ser feito. E eu acho que com urgência, né, Tartarotti? Boa noite para ti também. Então, temos que fazer Farroupilha andar. Existe a burocracia? Existe, mas tem que ter agilidade também. Fazer a coisa crescer e fazer o município crescer muito mais do que já está. Sábado, sexta, quinta, que era feriado, eu estive visitando o interior. E sábado até levei junto meu colega Joel Correia, né, Joel? Eu estive na semana passada na Jacinta, no terceiro distrito, no segundo, no terceiro, e sábado fomos para o quarto distrito. E muitos falam das estradas do interior. Temos 600, 700 quilômetros de estrada de interior ainda. Foi feito muito asfalto no Templo Clayton, Fabiano, e agora segue com o Jonas. Mas para nós darmos a volta vai demorar. Mas as estradas do interior, elas estão em si boas. Tem trechos, eu vi lá na Jacinta, eu vi ali em Mundo Novo, Desvio Blaut, eu vi São Miguel, né, ali Valandro, a subida dos Gardini lá. Foi feito o recapeamento, está boa, mas ainda tem um trecho para refazer. Então amanhã tenho marcado junto com o Renan, secretário da Agricultura, para nós reforçarmos isso e botar as máquinas a trabalhar. Gente tem, máquina tem, é só se organizar ali e fazer acontecer. Tá bom? Obrigado, presidente. Você dá uma parte, Joel. Uma parte ao vereador Joel Correia. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Saudação a todos que estão aqui, principalmente aos engenheiros, arquitetos, né, por uma causa muito nobre, estão reunidos. A gente teve sábado, andamos um pouquinho pelo interior, e é isso que a gente vai continuar fazendo, né, trabalhando em prol aí de quem precisa. E hoje eu vejo uma causa aqui nobre, né, o pessoal está aqui reivindicando aí que está tendo muita
burocratização. Então, a gente precisa dessa desburocratização, na verdade, aqui em Farroupilha, né? Então, a gente está se colocando à disposição, junto com a colega Glaci, o secretário Argídio, acredito toda a casa aqui também, de vocês, para que a gente possa estar andando da melhor forma possível, porque assim, o município tem técnicos capacitados, né? Então o Estado não pode, de forma alguma, impedir que a gente aí continue crescendo, desenvolvendo, gerando emprego e renda aqui. Então, quando tem essa burocratização excessiva aí, eu acho que a gente tem que intervir, vocês estão fazendo a parte de vocês. Então, só gostaria de me colocar junto com os colegas aí para o que vocês precisassem, Cris, Verona, David, todos que estão aqui conosco, o Alex aí, porque a gente está aqui à disposição também para ajudar no que for preciso. Seria isso, presidente. Obrigado pela parte, vereador. Uma parte para o Jorge. Uma parte ao vereador Jorge Sensi. Quero saudar a todos em si, em especial ao Verona, presidente da FEA e seus colegas, saudando a ti, saúdo a todos os demais aqui da nossa, que nos prestigiam. Eu vejo que esse tema é importante, sim, e se há necessidade de fazer ajustes e correções, eu acho que o prefeito Jonas deve fazê-los. E tenho também certeza, se vier alguma proposta de alteração para facilitar, sem cometer nenhum ilícito ou irregularidade, esta casa também, acredito que também se colocará à disposição para que a gente encontre alguma alternativa, algum caminho, não para burlar, mas sim para facilitar as tramitações às quais as entidades sentem dificuldade. Então, acredito que é esse o caminho e conte conosco aí nessa caminhada. Obrigado, presidente. Obrigado, colega vereador Argídio. Obrigado, vereador Jorge Sensi, vereador Argídio Chimenez. Convido o Partido Progressista PP para que faça o uso da tribuna e fará uso deste espaço aqui na bancada mesmo, o vereador Clemente Valandro. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores e todos os que nos acompanham aqui nesta casa hoje à noite. O assunto que eu vou levar hoje à noite à Câmara de Vereadores é bastante preocupante, presidente e vereadores. Não só no nosso, não tão preocupante também o nosso município, mas todos os municípios aqui da Serra Gaúcha, região. Eu tenho andado por todos esses interiores de Bento, Caxias, Farroupilha, e na região toda tem esse problema. O que é? É o abandono das lavouras, tanto pareirais que frutíferas. A gente tem notado muitas comunidades, assim, as pessoas já chegando numa certa idade, os filhos foram embora e vem os abandonos, tipo das pareirais, tipo das frutas, mas eu quero me referir aqui, começando pelas pareiras, onde a gente tem percebido o maior abandono. O que acontece? A pareira abandonada, ela não vai parar de brotar no mesmo ano. Ela continua ali por vários anos ainda, brotando e não está sendo mais cuidada dessa pareira. Aí entra doenças e é preocupante porque essas doenças se instalam ali, nessa pareira. E aí o vizinho do lado, 100 metros, 200 metros, Bela ver. Olha bem, você também está ciente disso que eu estou falando, quem é da agricultura sabe muito bem a probabilidade de doenças, de bichos, ali eles se introduzem e vai até no vizinho. O vizinho vai ter que aplicar defensivos muitas vezes a mais do que o normal, para poder salvar a sua lavoura. Outra coisa preocupante também com essas pareiras abandonadas, é esses ferros que ficam ali. O mato vai crescendo, 1 ano, 2, 10 anos, e esse arame, esse ferro está ali. Eu vejo na minha própria comunidade, que tem muita lavoura abandonada, 15, 20 hectares lá, abandonado, e amanhã depois isso, geralmente, tem pedaços lá que virou chacrinhas. E esse pessoal coloca as máquinas lá, o pessoal da própria máquina não sabe que esses ferros estão lá no meio. É uma coisa assim que o pessoal até nem mais está colocando as máquinas dentro para trabalhar, sabe? Porque ali o ferro começa a enrolar nos pneus, começa a enrolar nas engrenagens, e é uma situação bem preocupante. Até aconteceu um caso bem preocupante há 2 anos atrás ali,
Silvestrinho, você estava presente, né, naquela noite que caiu as barreiras, que você mandou as máquinas lá. O que a gente teve que fazer naquela noite, né? Deitado embaixo nas máquinas, correndo um risco de vida preocupante, para cortar aqueles ferros lá que estavam enrolados nas eletro, que estavam lá tirando aquelas barreiras, porque desceu a barreira e desceu o ferro junto das barreiras. Então é uma coisa bem preocupante, não só para o nosso município, como todos os municípios. E falando das barreiras, eu falo também de produção de pêssego, de ameixa, de citriculturas. Isso, quando for abandonado, ali começa a criar mosca da fruta, começa a criar essas doenças. É uma coisa bastante preocupante que está acontecendo em toda a região. Falo aqui não só no nosso município. Eu não sei como a gente poderia fazer um programa, em termos de município, poderia ser para tentar resolver, pelo menos no nosso município, que os agricultores que se conscientizassem de que quando vão abandonar essas lavouras, que eu sei que tem um custo, não é fácil. Vamos supor, lá tem só o pai, a mãe já de idade, os filhos saíram, e ainda tem que pagar para desmanchar essa pareira. É um custo um pouco mais ali na frente. Eu acredito que é um benefício para a terra deles também, porque se eles colocarem de repente a sua propriedade à venda, coisa e tal, e vão ver que tem esses ferros lá, é bastante preocupante isso. E próprio as ameixas, os pêssegos, eu vejo onde tem uma lavoura abandonada, a probabilidade de doenças tem até um pequeno zum no estado sobre a citricultura, que aonde tem lavouras abandonadas sobre essas doenças dos citros, que está entrando em São Paulo e Paraná, está chegando em Santa Catarina, o tal do Green ali, onde tem essas lavouras abandonadas, eles estão querendo até fazer uma lei de eliminar e fazer uma lei que seja obrigação do agricultor eliminar essas lavouras, por causa de doenças graves que estão chegando até o sul do país. E daqui a pouco, não só nos citros, a pareira também tem doenças graves, a ameixa tem, o pêssego tem, e onde tem essas lavouras abandonadas ali, tudo entra ali e depois vai para o vizinho, vai para o outro, vai para o outro. É uma coisa bastante preocupante que a gente tem andado, né, Argídio? Tu também que anda pelo interior, quanta pareira abandonada que a gente vê, quanta lavoura abandonada. E eu não sei que trabalho que a gente poderia fazer junto com a prefeitura, junto com a Câmara, junto com a Sindicato Rural, Emater, Secretaria da Agricultura, fazer um trabalho para nós tentar, de repente, começar a eliminar mais essas lavouras abandonadas. Por hoje, cedo uma parte para o meu parceiro Argídio. Uma parte ao vereador Argídio Schmidt. Clemente, parabéns por ter levantado esse assunto. Nós vínhamos conversando já há tempo, né? Eu vi ali no primeiro distrito um produtor com mais de 1,5 hectare de peras. Ele arrancou todas elas por causa do fungo, né? E do lado não muito distante, um pareiral abandonado. E não falei sobre esse assunto com ele, né? Mas eu acho que era um pomar de peras com 5 anos estava começando a produzir já há 2 anos, e ele arrancou tudo porque ele não conseguiu mais controlar a praga lá, o fungo, né? Então, podemos se reunir junto com o sindicato, Emater, com quem for preciso, fazer umas reuniões para nós debatermos esse assunto junto com os próprios agricultores e essas entidades. É isso aí, presidente. Obrigado. Obrigado também, era isso que eu queria falar hoje. Obrigado, vereador Clemente Valandro. E convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, cumprimentar a imprensa, as pessoas que estão aqui nos assistindo, especialmente o pessoal da FE, aqui, os engenheiros, arquitetos e demais pessoas aqui presentes. Cumprimento ao Fernando, aqui, ex-presidente dessa casa. Com relação ao tema aqui trazido e levantado pela FE, eu entendo que é uma reclamação que já vem há um bom tempo, né?
Está aqui a Cris, que já foi secretária, o David, que já foi secretário, né, de planejamento. O David, inclusive, foi o que deu os primeiros passos ali na Secretaria de Planejamento, né? Depois veio a Cris, outras pessoas também, e hoje tem o Paulo Gasperim. E eu fico aqui pensando que não está longe de resolver isso. Eu ouvia a entrevista da FEA quando era dito que o prefeito tem atendido no sentido de reunir, mas que a solução do problema anda muito devagar. Em época de inteligência artificial, que tudo virou muito rápido, as decisões, quando demoram muito, elas prejudicam muito, né? E a burocracia é uma inimiga terrível. Eu lembro quando nós começamos aí em 2013, um alvará demorava em média 400 dias. Quando saímos, o alvará era 24 horas e digital. Então, quando você não consegue estabelecer fluxos, mensurar esses fluxos, quando não consegue estabelecer ali a uniformização dos procedimentos, você não consegue gerenciar o que você está fazendo. E isso acontecia, por exemplo, com os bombeiros, quando nós tínhamos a necessidade do PPCI. Quando a gente começou a trabalhar junto, as imobiliárias, a AFEA, os escritórios de contabilidade, os bombeiros, a prefeitura, começou a andar e a coisa começou a se resolver. E não era tão difícil assim, era questão de fluxo. Então eu penso que hoje é exatamente isso que vem acontecendo. Falta uniformizar os procedimentos, para que todo mundo tenha uma leitura única. E quando eu vejo aqui, o secretário é do PL, a vereadora, que eu quero parabenizá-la pelo assunto, é do PL. Quando vejo que os vereadores da base do governo também entendem que está ruim, a solução está fácil. A solução está fácil. Porque está difícil é quando a oposição enxerga e o governo não enxerga. Mas se o governo está enxergando, então temos que achar a solução. E a solução não deve ser difícil, né? Não deve ser difícil. Se o partido do secretário enxerga, se o partido do governo enxerga, se a AFEA enxerga, que são os profissionais, se nós da oposição enxergamos, tem que encontrar uma solução. Há unanimidade praticamente nisso. Então, busca-se a solução. E eu creio que isso aí, o vereador Jesus aqui, que é o líder do governo, e que representa muito bem o governo aqui, tem que sentar com o governo lá e pedir uma solução para isso, né? Não estou falando aqui que o problema sejam as pessoas, mas com certeza é o problema de procedimento, né? Tem que adotar novos procedimentos lá dentro, alguém tem que gerenciar aquilo ali, alguém tem que definir os procedimentos, porque eu lembro que quando assumi a Secretaria de Obras, não existia a Secretaria de Planejamento. Era uma coisa terrível. E aí a gente conseguiu, o David trabalhava comigo lá, a gente conseguiu fazer a mensuração dos problemas que tinha, porque cada vez que tinha um procedimento, tinha que enviar para o engenheiro e enviar para o secretário. A gente começou a ler os problemas que tinha, e começou a estabelecer uns gráficos, e começou a se resolver algumas coisas, mas se resolveu mesmo quando se criou a Secretaria de Planejamento, que era humanamente possível a Secretaria de Obras cuidar de projetos. Não tinha sentido isso. Então, esse passo mais importante foi dado, depois muita coisa também foi melhorada, e hoje a gente precisa melhorar ainda mais. Então, eu creio que essa solução está próxima. E parabéns, Glaci, pela coragem de levantar esse tema. E eu digo pela coragem por quê? Porque o PL faz parte da base do governo. E quando o próprio governo enxerga os seus problemas, a gente tem que parabenizar pela coragem que tem de levantar, olha, está falhando e precisa de solução. Feito isso, eu gostaria de comentar aqui sobre um projeto de resolução que eu protocolei na casa, que é um projeto que cria uma nova sessão para a Câmara de Vereadores. Nós temos hoje sessão na segunda e na terça, e eu estou propondo que a gente tenha uma sessão também na quarta-feira. Seria a sessão de participação popular. E o que me motivou a encaminhar essa sugestão aqui, esse projeto de resolução para casa? Nós tivemos aqui recentemente, até está aqui o Césio, que participou da sessão, que tinha a dona Janete
e o Césio participando aqui de uma sessão para tratar assuntos do hospital. E o Césio, inclusive, nem conseguiu fazer uso da palavra porque a sessão não tinha espaço suficiente. A dona Janete fez uso, fez uso total, e com a benevolência do presidente, ela fez quase o dobro do seu espaço aqui, que o regimento interno nem permitiria. Então, a gente tem sessões que acaba ficando atropelado algumas coisas. E nós temos na casa muita vontade das pessoas participarem aqui. Por exemplo, a sessão, a tribuna popular, as frentes parlamentares, convites, tem convite para a Corsan, tem convite para a Gerges, tem convite para entidades, tem convite para a CSG, tem debates de tudo que é tipo. Tem frentes parlamentares, tem outorga de título de cidadão emérito, cidadão farroupilhense, agricultor destaque e uma infinidade, votos de aplauso, requerimentos, moções, enfim. Tudo isso nós iríamos deslocar para a quarta-feira, que seria uma sessão de participação popular. Então, essa sessão, a minha proposta seria dela iniciar às 19 horas. Por quê? Porque a população, a maioria, trabalha até às 18 horas. Comércio, por exemplo, agricultura. Então, iniciaríamos a sessão pelas 19 horas até às 22, e não seriam 4 sessões por mês, seriam 3 sessões por mês. Que isso poderia, inclusive, ser regulamentado pela própria mesa. Poderia, inclusive, iniciar a partir de 2027. Nós temos aqui na casa uma comissão que está trabalhando as mudanças do regimento interno, que vem fazendo um ótimo trabalho. Então, este projeto de resolução, inevitavelmente, ele vai passar pelas comissões, por essa comissão especial que está analisando. E esta comissão poderá, inclusive, fazer modificações, se assim entender necessário. Mas eu já fiz aqui, dentro da técnica legislativa adequada, juridicamente analisado também, e creio que isto seria um passo importante na nossa Câmara para dar espaço para as entidades, para a população que quiser se manifestar, para fazer aqui convites às autoridades, para fazer o debate com amplo espaço de discussão, de diálogo, sem aumentar salário de vereador, sem criar cargos aqui dentro de assessores, sem implicar em gastos outros à Câmara, a não ser os gastos próprios do dia a dia. Então, eu encaminho a esse projeto, já foi protocolado, e, como disse, maior respeito à comissão que está tratando das mudanças do regimento interno. Nós tivemos, inclusive, prazos para apresentar sugestões, e eu apresentei diversas sugestões, assim como outros vereadores apresentaram, mas essa sugestão, ainda que extemporânea, ela faz parte aqui do trabalho do vereador e está previsto, inclusive, esse tipo de projeto de resolução. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Sevenini. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça o uso da tribuna, e fará o uso da tribuna, vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia, todos os representantes da AFEA, aqui em nome do Césio, do David, da Marta, também da Cris. Boa noite, João Paulo, que eu vi que está aí também representando a SIX, e todos que nos acompanham esta noite. Eu vou fazer uma fala hoje sobre a água, mas primeiramente eu queria também deixar a minha manifestação sobre o assunto que a vereadora Glaci trouxe muito bem. Eu quero lhe parabenizar. Dizer que a gente viu que não deu certo juntar as duas secretarias. Porque quantas vezes o Tartarotti já se manifestou na imprensa, já conversou com o prefeito, já levou as demandas, e se não está dando certo para quem utiliza, é porque não dá certo. E aqui a gente não tem que ficar nesse impasse de que, mas voltando a ter duas secretarias, cria mais cargo. Tá, mas entrega o que para a população? Entrega o que para os profissionais? A gente tem que entender, é isso. Está entregando? Não está. Então, se não está entregando da forma adequada, eu acredito que essa Câmara aqui não teria problema nenhum em votar, e acredito que os meus colegas vereadores também entendem dessa forma, votar para a criação de uma Secretaria Única do Planejamento, assim como era, David. Que os processos eram internos do planejamento.
fluía muito melhor, não fluía? Então, eu acredito, eu quero acreditar pelo menos, que o prefeito Jonas não tenha compromisso com erro. Então, eu espero e vou deixar minha manifestação aqui solicitando que o prefeito ouça a entidade, ouça quem utiliza e faça isso da forma como a comunidade está solicitando. Porque vocês representam, não são só vocês que estão aqui, vocês representam uma classe. E essa classe está dizendo, não está dando certo. E se não dá certo, tem que mudar. Contem com nós aqui na Câmara para defender isso também, essa mudança, tá bom? Obrigada. Quero me manifestar, então, sobre o documento que a EGEA mandou para esta casa. Muito nervoso, por sinal, 28 páginas, né? Botaram o jurídico deles trabalhar lá na Corsã, para falar sobre um projeto que nós protocolamos, eu, vereador Juliano e vereadora Fernanda, que sugeria, né, e solicitava, então, que fosse suspendido o valor da tarifa quando a EGEA não estivesse entregando a água para a população da forma como deveria entregar. E a gente teve até manifestações aqui de outros vereadores nesta casa falando mal do projeto, dizendo que era um projeto, né, eleitoreiro, era um projeto somente de falas, mas quando a gente fez isso aqui, a gente estava preocupado com as famílias. E deu certo, vereador Juliano, porque se eles colocaram uma equipe para fazer um documento de 28 páginas contra nós, é porque deu certo, é porque incomodou eles. Então, realmente, essa seria uma solução. Claro que, de acordo com a procuradora também, esse projeto não está ao alcance dos vereadores fazer, porque é uma prerrogativa do Executivo, deveria ter vindo do prefeito, que muito pouco está fazendo por esse tema da água, que muito pouco se manifesta em relação à água, e não é por falta de problema que tem acontecido na cidade, porque todos os dias a gente recebe na frente parlamentar da água inúmeros casos, né, vereador Juliano, vereadora Glaci, vereador Silo, inúmeros casos de água que vem suja, de água que não está saindo da torneira, entre outras coisas. Então, o que o prefeito está fazendo sobre isso? O prefeito fez uma reunião com a EGEA. Tá, e daí? Com a Agergues. Tá, e daí? As pessoas querem respostas, as pessoas querem entender o que será feito, porque os problemas continuam os mesmos. E a Corsã fala aqui no documento dela em equilíbrio econômico-financeiro. E isso é até engraçado, né? Porque a única pessoa aqui que recebe o boleto em dia é o cidadão. A Corsã, né, recebe o valor que o cidadão tem que pagar. Agora, entregar o que precisa, eles não entregam. E o que o projeto diz, então, é algo muito simples, porque se houvesse o abastecimento adequado, se a água, né, atendesse os padrões exigidos, se houvesse, então, o descumprimento das obrigações da concessionária, desta forma, a gente solicitaria, então, a suspensão da tarifa, né? No caso, se houvesse isso, não precisaria suspender a tarifa. Agora, não tendo, que é o que acontece, então, a tarifa seria suspensa. E isso não deveria ser visto, Adamati, como uma afronta. Não deveria. Isso deveria ser o básico. Isso aqui deveria ser visto como uma obrigação formal. Porque, na verdade, a Corsã está falando aqui nesse documento, que é quebra de contrato, fizeram um parecer jurídico sobre um projeto da Câmara. Nós não podemos fazer um projeto que vá contrário ao contrato deles, mas eles podem fazer um parecer jurídico contra o nosso projeto. Eles podem achar que são jurídico da Câmara de Vereadores, eles podem. Nós não podemos, enquanto representantes legais da população, enquanto pessoas que foram eleitas para estar aqui. Ninguém aqui foi eleito pela EGEA, ninguém aqui foi eleito pela Corsã, todo mundo foi eleito pelas pessoas. Então, é uma cara de pau absurda, é uma cara de pau ainda querer confrontar os vereadores, confrontar esta casa que fez um ótimo trabalho, vereador Pastor Davi, presidente, no ano passado com o GT, esta casa que tem se debruçado sobre esse tema da água. Então, é uma cara de pau assim, sem tamanho. Porque, para eles, o que eles falam aqui, que o problema é financeiro. Mas, para nós, é diferente. Para nós, o que a gente vê da população é que o problema é humano. O problema é para as pessoas.
E para eles o problema é só no bolso. Então, se a gente falou que as pessoas não vão pagar a tarifa se eles não entregar, aí é um problema. Só que para nós não é. E eu quero só terminar minha fala aqui dizendo que nós continuaremos cobrando, continuaremos fazendo o que tiver que ser feito para que a Corsã entregue, e eu me manifestei aqui em outros momentos nessa casa, eu nem sei mais se a EGEA é a solução para a cidade. Porque da forma como eles estão, num contrato que a gente tem vigente até 2033, e eles não cumprem, não terminam, Fernando, de cumprir esse contrato, tu imagina o que vai ser se aditivar isso aí. Tu imagina o que vai ser se abrir uma licitação e eles ganharem a licitação da cidade. Vai ser um caos, pior do que já está. Então, não a EGEA, vai embora de Farroupilha. Tchau. Uma parte ao vereador Juliano e depois a vereadora Glacy também. Uma parte ao vereador Juliano Malgarten. Vereadora Fran, bom, o tatu saiu da toca. Tudo o que eles têm que fazer, eles não fazem. Eles se metem agora lá no centro-dia promover jogos, eles vão na escola para promover concurso de pintura, eles querem dar parecer jurídico, eles querem apitar dentro da Câmara de Vereadores, mas eles não conseguem manter abastecimento de água para as pessoas. Hoje nós recebemos do bairro São Luís, ontem eu recebi do bairro São José, ontem, bairro Belvedere, esgoto, mais de 6 meses correndo. E aí, o que eles fazem? A incompetência tomou conta. Porque o que eles estão querendo fazer? Dinheiro. Eles só estão pensando no dinheiro. E aí tudo, vereadora Fran, eles fazem do equilíbrio financeiro. Aí sim nós fomos para cima porque nós estamos cansados do nosso povo sofrer. Do nosso povo chegar em casa e não ter água para tomar banho, para beber. Nós estamos cansados. Nós vamos agir porque o prefeito está esperando o estudo. Em tempos de inteligência artificial e outros tantos mecanismos, nós vamos ficar esperando até quando para ter água na torneira? Então eu quero dizer que é um absurdo. Corsã, crie vergonha na cara. A EGEA vai embora de Farroupilha. Obrigado pela parte, vereadora. Uma parte a vereadora Glacy Silvestrin. Vereadora Fran, eu quero me manifestar também, contribuir com as explanações da Fran, que é inadmissível e é lamentável o que a comunidade vem sofrendo. Eu estive nesse feriado, fui chamada lá no bairro Cruzeiro. É uma vergonha o que a população está sofrendo. Tem estação de tratamento que eu convido os colegas vereadores, a comunidade, se puder, ter a oportunidade de ir lá para ver a situação que se encontra lá. Lá está se procriando ratos. As famílias já não sabem mais o que fazer. Os ratos invadem até os pátios das famílias lá, porque não está tendo nada lá que estão fazendo para limpeza, pelo menos a limpeza. Nem isso. E aí encontrei esse portão fechado. É claro que eu não consegui entrar para ver como é que estava lá dentro, mas a preocupação da comunidade é inclusive até do mosquito da dengue, porque do jeito que está lá, sinceramente, é perigoso do que pode causar doenças, as coisas que podem causar para a comunidade. Então, assim, eu convido para quem não conheça, que vão lá conhecer. Um morador, inclusive, Fran, me relatou que no final de semana querem fazer um churrasquinho, às vezes para reunir a família, não conseguem, às vezes, nem comer, porque o fedor é tanto, o cheiro é tão forte, que tu vai comer a carne, te dá nojo até de comer a carne pelo fedor, que eles têm que aguentar ali diariamente com o cheiro que aquilo causa, né? Então, assim, eu falo de uma maneira simples, porque é da forma que a população fala com a gente. É inadmissível que a comunidade tenha que passar por isso. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora Fran Bonassi, e também a manifestação dos colegas. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Abre mão. Está encerrado o espaço do grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal.
As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.